Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este Parlamento. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene com a entrega da medalha Tiradentes ao senhor desembargador Dr. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Divide comigo a presidência da solenidade o meu irmão, deputado estadual Rodrigo Amorim, autor da homenagem. O nosso homenageado de hoje atuou como docente de Direito Constitucional da Escola Superior da Defensoria Pública. Foi presidente da 6ª Seção Regional da AMAERJ de Volta Redonda. Atuou na diretoria de aperfeiçoamento institucional da AMAERJ, sendo também integrante do Conselho Deliberativo e Fiscal desta nobre associação. Possui uma trajetória brilhante no mundo jurídico, contribuindo sobremaneira para o direito. Destacou-se ainda como um dos autores da coletânea Guerra à Política, Reflexões sobre a DPF 635, e artigos publicados na Revista da Defensoria Pública e na Revista Fórum AMAERJ. Sendo o exposto, torna-se merecedor de tal honraria. Solicito ao cerimonial que o conduza até a mesa de honra, por favor. Seja bem-vindo, desembargador Flávio Horta. Convido também para compor a mesa de honra o nosso secretário de Estado da Casa Civil, Dr. Nicola Miccioni. Gostaria também de convidar a nossa excelentíssima, querida doutora Sueli Lopes, desembargadora, 2ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar para compor a nossa mesa meu querido amigo, desembargador Dr. Ricardo Couto de Castro, por favor. Convido a compor a mesa também Dr. Gustavo Henrique Nascimento Silva, 2º vice-presidente da AMAERJ. E, por fim, não poderia faltar aqui nessa mesa, desembargador Dr. Flávio, nosso querido amigo, seu afilhado, Dr. Matheus Lisboa, por favor. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pelo Coral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro Wellington Ferreira. Agradeço desde já a presença dos músicos por abrilhantarem esta cerimônia. Uma capela. De amor e de esperança a terra desce.
Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Neste momento, o coral Amigos do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro executará a canção Conquista do Paraíso, de Grego Vangelis.
mais uma vez, o nosso agradecimento ao brilhante coral dos amigos do Tribunal de Justiça. Gostaria de saudar a ilustre presença aqui no nosso parlamento, dois excelentíssimos desembargadores, doutor Carlos Santos Oliveira, desembargador doutor Ricardo Couto aqui ao meu lado, doutor Vitor Marcelo, doutor Luciano Barreto, doutor Wagner Sinelli, doutor Cairo Ítalo, doutor Marcos Alcino, doutor Agostinho Teixeira, doutor Carlos Eduardo Machado, está aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Estender também e saudar a presença da companheira, minha amiga Tati Binato, está aqui, esposa do Nicola Michione, querida Fernanda, esposa do deputado Rodrigo Amorim. Gostaria também de saudar todas as mulheres na figura da doutora Adriana Horta, nossa querida defensora, esposa do homenageado. Seja bem-vinda a essa casa. Seus filhos, excelência, Fabrício Horta, Pietro Horta, tua mãe, Leda Horta Fernandes, tua sogra, Mary Pimentel, doutor Flávio Itabaiana de Oliveira, juiz de direito aqui presente, doutor Eduardo Marques também, doutor Bruno Bodar, nos deu a honra ali na antessala conosco, doutora Luciana Fial, doutor Alexandre Abraão, também nosso grande magistrado, Emiliana Marcondes, assessora do general Pazuello, Marcos Silos, presidente da Associação Brasileira dos Advogados do Rio de Janeiro, Gustavo Henriques Nascimento, nosso segundo vice-presidente da Maerj, querido doutor Fernando Orotavo Neto, advogado, Tatiana França, também advogada, Luiz Arthur Castro, ajudante de ordem da Casa Civil, doutora Ana Paula Cardoso, procuradora de Justiça, Maria Isabel Ferreira, prima do homenageado, e Thaís Carvalho, também assessora do homenageado. Me perdoe se a gente esqueceu alguém aqui, mas no decorrer da cerimônia a gente vai lembrando e olhando aqui cada rostinho presente no Palácio Tiradentes. Querido doutora Adriana Biscaia, também procuradora, vai me ajudando, dando cola aqui, desembargador, porque a homenagem é de Vossa Excelência. Eu quero dizer, na qualidade que estou de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que para mim é muita honra poder estar aqui mais uma vez, desembargador Flávio Horta, poder estar presidindo uma sessão solene que traz a maior comenda desse parlamento fluminense para uma pessoa, e uma pessoa de tamanha envergadura, tecnicidade, competência, que é Vossa Excelência. Quem me conhece sabe que eu sou do interior, vim chegando quietinho, sorrateiramente, mas sou um humilde advogado de formação, e desde os meus tempos de banco escolar já ouvia falar muito da tua capacidade técnica enquanto magistrado e depois abrilhantando como desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e também tamanha sua firmeza, seriedade na condução dos trabalhos ali na segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então, para mim, é de tamanha importância estar aqui podendo presidir. Quero agradecer ao meu querido amigo, irmão, deputado Rodrigo Amorim. Ele sabe que geralmente nas sessões, cada um com o seu costume aqui presidir na casa, eu tenho sempre a liberdade de deixar o deputado que faz a homenagem presidir a sessão, inclusive, mas o meu querido irmão Amorim pediu que eu não deixasse de estar aqui presente, de presidir ao lado dele. Ainda insisti, falei, pode presidir, eu fico assistindo, mas ele preferiu que eu conduzisse aqui a cerimônia. Então, dizer que eu estou muito honrado e vou fazer de breves palavras realmente o que eu precisava falar, porque, na verdade, quem o homenageou, quem preparou todo um discurso, foi o meu querido amigo Rodrigo Amorim. Mas dizer mais uma vez que estou muito feliz diante de tantos desembargadores, tantas referências para mim, desde o meu banco universitário, de poder estar aqui hoje na qualidade de presidente do Poder Legislativo, dando essa comenda, e participando dessa festa com vocês. Que Deus abençoe, parabéns pela homenagem, que seja a primeira de muitas e muitas e muitas diante de sua família. Vida longa, parabéns.
gostaria agora de passar a palavra com grande êxito para a pessoa que teve a brilhante ideia de homenagear esse amigo, grande referência para nós do mundo do direito, o desembargador Flávio Horta. Então, por favor, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos, boa noite a todos, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da sessão, Rodrigo Bacelar, ao homenageado desembargador Flávio Horta. Dizer, desembargador, que muito me honra que essa sessão esteja sendo presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa. E muito me honra também que essa sessão esteja acontecendo nesse histórico espaço do Palácio Tiradentes, onde muitos capítulos da história do Brasil foram protagonizados aqui. Então, isso abrilhanta ainda mais, obviamente, com um conjunto de pessoas que aqui estão, todas as autoridades do Poder Judiciário, aos desembargadores aqui presentes, a todos os juízes presentes, aos defensores públicos, e a quem eu saúdo nesse momento com muito carinho, a defensora pública Adriana Horta, pelo carinho conosco, pelo carinho com o cerimonial, por ter sido a grande mentora dessa grande festa, desse congraçamento. Cumprimento também a todos os colegas advogados, operadores do direito, aos parlamentares que estiveram conosco e manifestaram sua saudação, ao deputado general Pazuello, que faz presente através da sua assessoria aqui, a minha esposa Fernanda, ao secretário de Estado Nicola Mittioni. Esse congraçamento, nesse momento que o país vive, o Rio de Janeiro demonstra uma união entre os poderes, que é absolutamente salutar para a democracia. Os demais poderes são absolutamente bem recebidos aqui nesse parlamento. É muito alvissareiro para nós poder estar ao lado de uma grande autoridade do Poder Executivo, representando o governador do Estado, o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, assim como o presidente da Assembleia Legislativa e tantas autoridades, desembargadores e juízes do Poder Judiciário. A trajetória de Vossa Excelência, como bem diz o presidente Bacelar, ainda nos bancos de faculdade, depois na Escola de Magistratura, pude acompanhar a sua docência em Direito Constitucional e depois, como é notório no mundo jurídico, a sua carreira ilibada, a sua assertividade nas decisões, o seu senso de justiça, sempre marcou a sua carreira, e é por isso, desembargador, que com muito orgulho, e eu termino aqui as minhas palavras fazendo menção a essa grande honraria que é a Medalha Tiradentes. Essa é uma honraria do Estado do Rio de Janeiro, é o reconhecimento para aquelas pessoas, aquelas personalidades que efetivamente contribuíram para o engrandecimento desse Estado. Eu tenho a mais absoluta convicção que Vossa Excelência marca na sua trajetória uma grande contribuição para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, para o aperfeiçoamento da justiça, para o aperfeiçoamento das instituições. Vossa Excelência é um grande defensor justamente desse momento do equilíbrio no enfrentamento à criminalidade e, mais uma vez dizendo, da força que as instituições necessitam para promoverem a paz no nosso Estado. Então, com muito orgulho, Vossa Excelência é mais do que merecedor dessa medalha. Agradeço por ter me dado a oportunidade de ter sido signatário dessa importante comenda, a mais importante comenda do Estado do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade do plenário da Assembleia. Fique com Deus, seja muito feliz e aproveito para parabenizar pelo seu aniversário também. Então, daqui a pouco vamos cantar parabéns, quebrando aqui o protocolo, mas não poderia deixar de mencionar, com muita honra, daqui a pouco lhe passar as mãos e colocar sobre o seu pescoço a medalha Tiradentes e o diploma da maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Gostaria também de convidar para uma breve saudação, querido amigo Dr. Matheus Lisboa, por favor. Estimadíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, em nome de quem e do deputado Rodrigo Amorim, eu cumprimento os eventuais demais membros do Poder Legislativo, secretário Nicola Mittioni, que se faz presente representando o chefe do Poder Executivo, desembargador Ricardo Couto, presidente da Multa dos Magistrados,
a tão sempre elegante desembargadora Sueli Lopes Magalhães, Dr. Gustavo Henrique representando a Eunice. Presidente, eu vou ser realmente bem breve, mas certamente a última vez que sento ao lado do senhor numa mesa dessa, enquanto o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado. E a minha honra é muito grande porque conheço Vossa Excelência e posso afirmar que se metade do nosso poder legislativo tivesse o caráter, a integridade e o coração de Vossa Excelência, o Estado do Rio de Janeiro seria outro. E nós não estaríamos em situação tão difícil como passamos. Desejo muito sucesso à frente da presidência da Alerj. Bom, dias atrás, eu estava lendo um capítulo do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina de Jesus, negra e catadora de papel. Bem ilustra, senhor presidente, que nós estamos diante de um passado que se recusa a nos abandonar. Em um dos tantos fatos de sua vida miserável que reproduz nesta obra, a autora narra o diálogo ocorrido no dia 20 de maio de 1958. Abro aspas. Alguém na favela perguntou a Carolina: a senhora tinha fé e agora não tem mais? E respondeu ela: não, meu filho, a democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca. E concluiu ela: tudo que está fraco morre um dia. Fecho aspas. Palavras de uma favelada catadora de papel. Por isso, é forçoso lembrar-se da cautela e do cuidado para que essas fraquezas expostas não venham a óbito. Ainda temos tempo de fortalecer o que está fraco, em um trabalho conjunto entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Passado o momento crítico da pior crise sanitária da história de nosso país, é possível avançar nas políticas sociais imprescindíveis. Reformas estruturais são urgentes, cabendo ao Poder Judiciário a complexa missão de, com independência, imparcialidade e integridade, garantir que os avanços ocorram com segurança e respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. É essencial que o papel central do juiz seja exercido com ética e humanismo, já que serve de ponte entre o direito e a sociedade, protegendo a Constituição e a democracia. Para isso, independência, transparência e diálogo entre as instituições públicas se mostram essenciais. É ainda basilar conscientizar a sociedade de que, primeiro, os beneficiários últimos da independência e da imparcialidade dos juízes não são os próprios magistrados, mas os cidadãos e os jurisdicionados. Segundo, de que a independência judicial não é uma virtude, mas um dever dos juízes, que só pode ser cumprido se existirem instrumentos que os protejam de influências estranhas ao direito e ao processo judicial. E terceiro, de que no Estado de Direito, o dever de aplicar a lei, o dever de independência e o dever de imparcialidade são absolutamente indisponíveis, intrínsecos e vitais ao juiz. Deve-se, assim, cumprir e fazer cumprir a lei, observando o espaço que a Constituição reserva ao Judiciário, dialogando com os demais poderes. No entanto, para enfrentar esses gravíssimos e urgentes dilemas, não precisamos de juízes ativistas, porque, no Brasil, o ativismo social e ecológico é da Constituição Federal, das leis e das normas internacionais que nós temos que respeitar, ao contrário de outros países. Sendo imperioso trazer à baila, senhor presidente, que os enormes poderes de um juiz vêm acompanhado de colossais obrigações. E aqui eu vou fazer uma saudação, extrapolando um pouquinho, a dois grandes magistrados que estão nessa plateia, na verdade 3. Um de sempre, desembargador Fernando Campos Cabral. O juiz... O juiz auxiliar da presidência, Bruno Bodar, a quem eu tenho tamanha estima. E, por fim, a doutora Luciana Fiala, a quem serviu e serve para mim até hoje de maior exemplo, pela brilhante magistrada que é, pelo exemplo de ser humano exponencial e que ela deixa todos os dias registrado nos anais do nosso Tribunal de Justiça. Ditas as premissas, passo a dirigir-me ao Dr. Flávio Horta Fernandes,
que em poucos minutos tornará-se o mais novo comendador do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, terra de grandes juristas e, por que não dizer, líderes nacionais e mundiais. Magistrado do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há 31 anos, ingressou na magistratura fluminense pelo 14º concurso em 1992. Atuou nas comarcas de Valença, Piraí, Barra do Piraí, Barra Mansa e Capital. Promovido a desembargador em 2013, integra efetivamente a 2ª Câmara Criminal. Na Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, presidiu a 6ª Seção Regional em Volta Redonda e integrou a Diretoria de Aperfeiçoamento Institucional e Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação. Dr. Flávio, onde vai, onde passa, onde chega, deixa as marcas positivas e indeléveis. E sempre quando nos encontramos, o sorriso e o abraço afetuoso é o mesmo. Tenho sempre que possível a oportunidade de conviver com Sua Excelência. E digo oportunidade porque sei quantos gostariam de ficar apenas ouvindo seus brilhantes votos, regidos com uma maestria encantadora. Vossa Excelência tem se saído vitorioso desta árdua jornada. Este sucesso, em minha ótica, por certo, decorre de uma das suas maiores virtudes, desembargador, o seu espírito de colegialidade. Não sei como consegue tempo para tudo e todos, familiares, nós, seus amigos, para os discípulos e, evidentemente, para as obrigações que lhe são impostas, seja na 2ª Câmara Criminal, seja no 1º grupo de câmaras ou no órgão especial do nosso Tribunal de Justiça. Analisando toda a trajetória de Vossa Excelência, posso atestar que tua vida é amparada em 3 pilares. Primeiro, amor ao direito. Segundo, sede de conhecimento. E terceiro, devoção ao trabalho. Ousado como sou, acrescento outros 4. Primeiro, a simplicidade de ser, precisa prova. Segundo, a transparência absoluta, é necessário prova. Terceiro, a coerência nas suas ações. E quarto, a inabalável integridade de caráter. Não são platitudes. Aqueles que pela primeira vez encontram o desembargador Flávio Horta, a figura pública, logo percebem a simplicidade no falar e no agir. Uma natural ausência de pompa, defeito tão comum, nós sabemos, dos que precisam esconder fragilidades ou impor talentos que lhe faltam. Seu despojamento, desembargador, me remete imediatamente à poesia de Cecília Meirelles, quando ela diz, abro aspas, que procuras tudo, que desejas nada, fecho aspas. Simplicidade casada a total transparência no seu estilo de trabalho. E aí eu posso afirmar, não existem 2 ou 3 Flávio Horta. Vossa Excelência é único e sui generis. A fita métrica que usa não muda conforme as circunstâncias, aplicando-se a mesma em efeito erga omnes. Essa sólida harmonia entre o ser e o dever ser derivam da sólida pauta de valores que lhe serve de guia, das quais não abre mão. Mas o melhor de tudo é a sua alegria contagiante que desarma interlocutores desavisados e anima a todos em sua volta. Alegria exuberante que não se confunde para os necessários trabalhos que precisam da sua parte serem apresentados para a sociedade. Um verdadeiro otimismo realista. Senhoras e senhores, temos a oportunidade de hoje celebrarmos a homenagem de um homem do bem. Pessoa simples, trabalhadora e culta. Só isso já renova as nossas esperanças. Esperanças que não fica lá longe a perder de vista. É hoje, aqui, e neste momento seguimos Clarice Lispector, onde ela diz, mas se através de tudo se corre a esperança, então a coisa é atingida. No entanto, a esperança não é para amanhã, a esperança é este instante. Ao lado de Vossa Excelência, consolidei meus pensamentos e sempre afirmei que seria o Flávio Horta da primeira instância, amando o direito e venerando a justiça. Eminente desembargador, o caminho ao qual o senhor vem seguindo se mostra correto. Permaneça nele para o bem de todos e em face de todos. Termino com Guimarães Rosa, que certa vez disse que o real não está no início nem no fim. Ele se mostra para a gente, é no meio da travessia. Rogando as máximas vênias, senhor presidente, pelo muito que me aluguei, eu termino minha fala por aqui e tenho dito. Gostaria também de convidar o doutor Gustavo Henrique para uma breve saudação, por favor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, colegas aqui presentes,
vou ser breve. É muita alegria que a magistratura fluminense pode vivenciar esse momento, porque é sempre um momento de grande satisfação quando percebemos que um magistrado, ele é reconhecido pela sociedade por seus predicados, por seus feitos. E essa alegria, ela se faz ainda maior quando a homenagem vem desta casa, nascedouro primário da cidadania e da liberdade. E é com essa alegria, desembargador, que a Associação dos Magistrados está aqui presente. Hoje eu aqui representando a doutora Eunice Haddad, nossa presidente, para dizer que hoje a magistratura está em festa. Estamos todos muito felizes também junto ao senhor, e que essa medalha é simplesmente o reconhecimento de tudo que o senhor fez e fará ainda na sua carreira, na sua linda carreira como magistrado. Parabéns. Boa noite. Convido também para uma breve saudação Dr. Ricardo Couto de Castro, por favor. Microfone. Excelentíssimo senhor presidente, a quem cumprimento a todos, juntamente com a doutora Adriana Horta, nesse momento. Confesso que não tenho muito dom da oratória, e aqui eu apenas pedi a palavra para falar com uma testemunha. O homenageado e eu fomos da mesma turma universitária, como o Eduardo Havlicek, que aqui está, né? E de lá ingressamos no mesmo concurso para a Defensoria Pública e depois no mesmo concurso para a magistratura. Sempre estivemos juntos. Eu tive o privilégio do convívio com o desembargador Flávio Horta. De fato, aqui foi dito, citando Cecília Meirelles, que o nosso homenageado, ele pode ser visto no pequeno trecho, não é? O que procuras, tudo, o que desejas, não diria eu nada. Flávio sempre desejou o conhecimento e sempre procurou o conhecimento dentro de padrões éticos, dentro de uma visão social, que eu costumo até brincar com ele, não é? O lado social dele nós podemos conhecer através da Adriana Horta. É a maior demonstração do seu grande coração, não é? E, como testemunha, eu gostaria de dizer que foi o Flávio Horta quem me levou a gostar do direito constitucional, do nosso professor Wilson Ascioli, lecionando. Ele sempre advertia a beleza das aulas do professor Wilson Ascioli. E, posteriormente, também, eu sempre tive uma grande admiração no âmbito do conhecimento, não apenas jurídico como todo, mas principalmente no processo penal. Não é? O nosso homenageado diria, o Weber Martins é um craque no processo penal. E digo isso porque todos sabem, Weber, além de grande processualista, foi um grande jogador de futebol. E o Weber dizia sempre que o nosso homenageado era um grande craque, jogava em todas as posições no âmbito do processo penal. Não é? Então, eu parabenizo essa casa da democracia, pela grande e justa homenagem
ao Dr. Flávio Horta. Parabéns. Obrigado. Por fim, gostaria muito honrosamente também de convidar a desembargadora, nossa segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, doutora Sueli Lopes, para uma saudação homenageada, por favor. Obrigada, deputado. Quero cumprimentar a todas as autoridades presentes, na pessoa de Vossa Excelência e do deputado Amorim. Quero cumprimentar a todos os colegas que estão na plateia, todos os servidores e principalmente os familiares do desembargador Flávio Horta, fazendo uma direção especial ao coral que acabou de nos encantar. Que bom que é da nossa casa, esse coral é da nossa casa e veio aqui prestigiar esse evento, fico muito feliz. O desembargador Flávio Horta é parceiro na nossa história de cumprir as nossas metas nos processos judiciais penais. Nós somos mutuamente admiradores um do outro, porque procuramos cumprir a nossa tarefa com muita fidalguia, com muito espírito de justiça, e por isso o trabalho dele é muito bem, é celebrado como um maravilhoso trabalho. Eu me honro muito de ter Vossa Excelência como meu colega, e eu queria dizer ao autor dessa homenagem, essa homenagem tão perfeita dentro da Casa da Democracia, para alguém que pratica a democracia como nosso homenageado, e dizer especialmente ao nosso homenageado que quando Vossa Excelência recebe essa medalha, todos nós, desembargadores e juízes, a recebemos com Vossa Excelência. É uma honra que atinge a todos aqueles da ativa e os colegas aposentados, porque é uma medalha conferida a um grande colega. Por isso, esse grande colega consegue comunicar esse prêmio para todos nós. E, por fim, desembargador Flávio, já cortaram o ineditismo da minha fala, que era desejar a Vossa Excelência um novo ano muito abençoado, porque hoje Vossa Excelência está recebendo essa medalha também como um presente de aniversário. E nós estamos muito felizes de aqui juntos parabenizá-lo, não só pela comenda, mas também porque Vossa Excelência completa mais um ano de vida. Muito obrigada pela deferência de estar aqui e de poder cumprimentar a Vossa Excelência e a todos que estão com Vossa Excelência nessa homenagem. Boa noite. Muito obrigado a cada orador aqui presente conosco. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Nosso agraciado é o senhor desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado do Rio de Janeiro.
Neste momento, será executada a música My Way pelas cantoras Marta Couto e Gisele Moraes, acompanhadas pelo maestro Wellington Ferreira. Vamos cantar público, né? A homenagem é para ele, é para o desembargador. Cadê o desembargador? A homenagem cantar é para ele, né? É verdade. Fecha Fecha. Pode fechar. And now an end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel with, and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I'd had to feel, but then again, to feel, to mention, I did what I had to do, and saw it through without exemption. I blame each carriage course, each carriage step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there was time I surely knew when I did all more than I can do, but through it all, when there was dark, I ate it all and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've loved and cried, I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For war is a man,
Com a palavra, o homenageado, senhor desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes. Boa noite. Depois dessa homenagem vai ficar difícil, né? Eu lembrei de uns 2 meses atrás que eu mostrei um dueto do Paul Anka, cantando ao vivo, com a gravação do Frank Sinatra, os dois em dueto. Eu mostrei para a Adriana e ela prepara isso hoje para mim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar, ao deputado estadual Rodrigo Amorim, componentes da mesa desse parlamento, ao doutor Nicola Miccioni, secretário da Casa Civil, representando o governo do Estado, doutora Sueli Lopes, minha amiga, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, e que vem fazendo um trabalho excepcional de recuperação da segunda vice-presidência para a área criminal. O meu irmão, desembargador Ricardo Couto de Castro, irmão da vida toda, e, se Deus quiser, futuro presidente do Tribunal de Justiça. Dr. Gustavo Henrique, eu fui presidente da AMAERJ, da 6ª Região, então eu sei bem a importância da AMAERJ e a gente precisa resgatar essa questão associativa. Eu acho que isso está muito parado, está muito... virou ONG, né? A gente tem que resgatar a representação classista, né? Muito obrigado pela presença e pelas palavras. Meu querido Matheus Lisboa, meu pupilo. Eu tenho vários pupilos, né? Vários pupilos, várias pessoas que eu gosto, que se afeiçoaram com o tempo a mim, a minha trajetória. Alguns são, inclusive, alguns magistrados, estou vendo alguns aqui, doutor Flávio Tabaiana, doutora, minha pupila Mor, doutora Luciana Fiala, e os meus assessores aqui, a Thaís, Nielsen, Suzane, Aloísio, Carmen, são todos meus pupilos, eu tenho muito carinho. Meu ex-assessor Felipe aqui também, foi assessor da Adriana, e também meu assessor posteriormente, como a Carmen também foi assessora da Adriana, e depois veio a ser minha assessora. Eu tenho muito carinho de ajudar as pessoas a acharem o seu caminho também, né? E orientar. O Mateus, João Mateus Tolomei, foi meu pajem do meu casamento. E posteriormente a gente veio a se encontrar, ele é advogado também é um dos meus pupilos. Eu gosto muito, quando eu ligo para a Emerge, peço, eu quero 5 estagiários, porque eu gosto realmente de orientar. E o Matheus foi meu estagiário, a gente já se conhece há algum tempo e é um dos meus atuais pupilos. Muito obrigado também pelas palavras, fiquei emocionado com o seu discurso. Bom, hoje é um dia 21 de agosto. Como já foi dito aqui, meu nascimento também aconteceu no dia 21 de agosto. Essa data é marcada por inúmeros fatos históricos relevantes. Em 1415, o infante Dom Henrique, o Navegador, liderou a conquista de Ceuta, no dia 21 de agosto. Em 1508, Funchal foi elevada por Carta Régia à condição de cidade. No ano de 1991, fracassou a tentativa de golpe comunista contra Mikhail Gorbachev, o que redundou no fim da União Soviética. Mais recentemente, em 2016, foi o dia da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É a data de nascimento também do rei Filipe Augusto, da França. Ele nasceu 800 anos antes de mim, em 1165. Eu nasci em 1965. Então, ele nasceu exatamente 800 anos antes de mim. São Francisco de Sales, em 1567, o rei Afonso VI de Portugal, em 1643,
rei Guilherme IV do Reino Unido, em 1765. O band leader Count Basie, também é do dia 21 de agosto, nasceu em 1904. O cartunista Fritz Freleng nasceu em 1906. Fritz Freleng foi o criador do Piu Piu, Frajola, Ligeirinho, todos aqueles desenhos que a gente conhece. A princesa Margaret, do Reino Unido, em 1930. O jogador de basquete Wilt Chamberlain, que é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, nasceu em 1936. O cantor country Kenny Rogers, nasceu em 1938. O fenômeno Usain Bolt, nasceu em 1986. E o jogador polonês Lewandowski também nasceu no dia 21 de agosto, em 1988. No Brasil nasceram Josué Montello, Golbery Couto e Silva, Carmo Della Vecchia, Murilo Rosa e o corredor de Fórmula 1 Felipe Nasser. E é também o dia de fundação, em 1898, do Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual eu sou torcedor. E aqui estão representantes da Associação dos Juristas Vascaínos, me honrando com a presença, por ser o presidente Marcos Silos aqui. Finalmente, em artigo publicado em 2007, o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão disse que a data mais provável do nascimento de Jesus Cristo é 21 de agosto do ano 7 a.C. Então, para mim, celebrar a data de nascimento é mais que uma satisfação pessoal. Significa refletir sobre toda a minha trajetória. Minha vida profissional começa no longínquo ano de 1985, quando, aos 20 anos incompletos, comecei a estagiar no escritório de advocacia voltado à área criminal. Nesse tempo, ainda sem experiência profissional nenhuma, e sem ter mesmo iniciado na UERJ o curso de Direito Processual Penal com o inesquecível mestre Weber Martins Batista, mestre meu, mestre do Ricardo e mestre do Eduardo Rablichek, também, que está aqui presente. Eu só pude contar com as lições do nosso outro mestre, Antônio Evaristo de Moraes Filho. Eu estava terminando o curso de Direito Penal com Antônio Evaristo de Moraes Filho, e eu fui estagiar no escritório do meu primo, Alexandre Miranda, e ele dividiu o escritório com Paulo Saboia, que veio a ser vice-presidente da OAB, se eu não me engano, que foi um grande advogado aqui, criminalista, já falecido. E eles me deram a oportunidade de estagiar na época, ainda no 5º período da faculdade, e eu comecei a estagiar ali. Então, mais tarde, já experiente, eu fui estagiar na Defensoria Pública e conheci grandes profissionais como os defensores públicos Laurentini Girolami, Silvia Teixeira e Rosângela Zagalha, nossa tia, foi nossa professora de prática forense. Ela também foi minha orientadora no estágio da Defensoria. E também foi uma grande orientadora da Carmen, né, Carmen? Carmen também foi assessora da Rosângela Zagalha na Defensoria. E nessa época eu tive contato com grandes magistrados como Flávio Nunes Magalhães, Carmine Savino, Denise Frossard. Eu fiquei amicíssimo da Denise Frossard, sou amigo dela até hoje. Maria Colares, que recentemente foi homenageada pela AMAERJ. Maria Colares, eu fiz a primeira audiência como estagiário. A Maria Colares era a juíza-presidente. Ela me deu a oportunidade de fazer a audiência, substituindo o defensor público. E com a doutora também Maria Cristina Baixa, que era promotora, nós fizemos a audiência. Minha primeira audiência foi com a doutora Maria Colares. E o nosso inesquecível Mário dos Santos Paulo, que o Cabral deve lembrar muito bem, né? O Mário dos Santos Paulo, eu acho que é o símbolo da AMAERJ. Se a AMAERJ é o que é hoje, deve muito ao Mário dos Santos Paulo. Infelizmente, ele não conseguiu ser o presidente quando teve a oportunidade, injustamente, mas eu acho que ele é a memória da AMAERJ. E eu, como estagiário, também tive contato com o Mário dos Santos Paulo, que na época era o titular da 36ª Vara Criminal.
E também eu tive contato com promotores de elevada cultura, como a Vitória Lecoque, prima do nosso inesquecível juiz Lecoque, que depois veio a ser titular da 36ª Vara Criminal como Mário dos Santos Paulo. Ele foi sucessor do Mário dos Santos Paulo na 36ª. E eu era juiz titular da 37ª. Então, eu tive muito contato com o Jorge Lecoque, ficamos muito amigos. E, na época, eu contei para ele que havia estagiado na vara que a prima dele havia sido promotora. E também outros promotores, Ertolei Lariano, Maria Cristina Baixa, Reinaldo Glioche, que veio a ser nosso colega de concurso de magistratura, não é, Ricardo? Eu depois também fiquei muito amigo do Reinaldo Glioche, nós fomos juízes juntos lá na cidade de Barra do Piraí. Um pouco mais adiante, já próximo da formatura, tive a imensa honra e oportunidade profissional de trabalhar no escritório do professor Heleno Cláudio Fragoso, que era e ainda é um dos maiores escritórios criminais do país. Embora o jurista Heleno já não estivesse vivo na ocasião, eu cheguei a assistir algumas aulas do Heleno na UERJ, mas ele morreu em 1985, justamente quando eu estava iniciando o estágio. Então, quando eu fui para o escritório do Heleno, ele já tinha falecido. Mas eu pude colher os imensos ensinamentos dos seus filhos, Fernando e José Carlos Fragoso, que completaram a minha formação profissional com exemplos de honradez e ética. Com Fernando, um homem bem-humorado e de visão otimista, pude aprender que o operador do direito não necessita ser pernóstico ou desapegado da realidade para bem realizar o seu trabalho. A humildade pessoal é a chave do sucesso profissional. É exatamente aquilo que o Mateus falou. A humildade pessoal é a chave do sucesso. Você não precisa ser pernóstico, se achar ou se colocar acima das outras pessoas para obter o sucesso. E com o José Carlos me ensinou a importância da organização pessoal e da atenção aos detalhes e às minúcias de cada processo. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente minucioso com a prova. Eu analiso tudo. Isso eu aprendi com o Zé Carlos Fragoso. O Zé Carlos Fragoso, ele era quase que um portador de toque. Ele lia praticamente quase que página por página do processo. Ele era virginiano, como todo virginiano, ele era minucioso. Eu aprendi muito com ele. Apesar de ser leonino, eu aprendi muito com o Zé Carlos essa questão da minúcia. Com a minúcia você chega à verdade. Então, nós não podemos ter uma visão bitolada de generalizar. Com a minúcia você vai particularizando cada caso e você chega mais fácil à justiça. Bom, na época que eu exercia advocacia, eu fiz também grandes amizades, como o Sérgio Sveiter, que hoje não pôde estar aqui, que me entregou a carteira vermelha da OAB, Alexandra Archer, o Mauro Tissé, Jaqueline Carneiro e o André Franciscis Ramos. Eu estagiava no Fragoso e o André estagiava no Luiz Guilherme. Mas nós nos conhecíamos até antes, quando já na defensoria, nós fomos os estagiários da defensoria também, antes de irmos para o escritório. E depois, posteriormente, dividimos a comarca de Barra Mansa, né? Dividimos quarto lá, quando fomos juízes em Barra Mansa. Bom, uma vez graduado em Direito, eu até tentei advogar com os Fragoso e tudo, mas eu fui chamado à vocação da carreira da Defensoria Pública. Eu sempre quis ser defensor público. E assim que saiu um concurso, eu me inscrevi e passei no ano de 1989. E eu tive grandes colegas na DPGE, seria impossível nominá-los completamente, mas eu homenageei os meus amigos defensores públicos na figura da Cláudia Taranto e da Jaqueline Marques, que estão aqui presentes. Eu tive grandes amigos na Defensoria Pública. A Defensoria Pública, quando eu entrei na época, ela era um celeiro de cérebros
Os profissionais recém-formados mais brilhantes, eles iam para a Defensoria Pública. O Ricardo sabe disso, que o nosso concurso era coalhado de gente boa. E o Ricardo diz que não é orador, mas ele foi orador do nosso concurso. E então eu posso mencionar, por exemplo, o Arthur Gueiros, que é hoje professor titular de Direito Penal da UERJ, o William Douglas, residente dos Santos, que é desembargador do TRF2. São algumas das pessoas que eram defensoras públicas e que foram praticamente expulsas da Defensoria Pública por conta da política populista do governador do estado de então, que a gente sabe quem é, mas não vai dizer o nome, mas que simplesmente abastardou totalmente a carreira da Defensoria Pública. Infelizmente, todos esses cérebros foram para outras carreiras. E no ano de 1992, eu e o Ricardo recebemos também um novo chamado vocacional e acabamos indo para a magistratura. Fizemos concurso para a magistratura, fomos aprovados. E na magistratura eu encontrei vários colegas que foram defensores públicos, como o Ricardo, como o Eduardo Havlicek, como o Carlos Arthur Basílico. São amigos, companheiros da vida toda, nós somos amigos até debaixo d'água. Né, Eduardo? E eu não posso deixar de mencionar os meus amigos inesquecíveis, Patrícia Lorival Cioli e Carlos Alfredo Flores da Cunha, que foram vitimados pela vilania e pela insensatez. E na época, nós que éramos defensores públicos, eu posso citar o Peterson Barroso Simão, Rosa Helena Penaguita, Luciano Barreto, todos meus colegas atuais na segunda Câmara Criminal, foram todos defensores públicos e vieram para a magistratura. Alcides da Fonseca Neto, Jaqueline Montenegro, vários outros, todos eles também se tornaram grandes magistrados. E na magistratura eu conheci outros tantos de variadas carreiras, inclusive quinto constitucional. Posso citar o nosso eterno presidente, Luiz Sveiter, que veio do quinto constitucional, e várias outras pessoas. E tive a honra de conhecer o Fernando Cabral, que foi nosso presidente da AMAERJ, o Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho também, que foi presidente da AMAERJ. Eles já estavam na carreira e, sem dúvida nenhuma, foram exemplos de magistrados para mim. E fiz também inúmeras amizades no Ministério Público. O nosso subprocurador Marlon Obers Cordovil, a Ana Cristina Cardoso, que teve que sair, a doutora Adriana Biscaia, que está presente. E refletindo, eu acredito que o ponto nodal da minha trajetória sempre foi de procurar prestigiar a estabilidade e a força das instituições que integrei. Porquanto a missão de fazer justiça está fundamentada necessariamente no respeito ao Estado de Direito e às prerrogativas de todos os atores da vida pública. Assim como lutei no movimento estudantil pela liberdade de expressão, eu fiz muito movimento estudantil no CALC, luta essa cada vez mais presente e necessária, luta pela liberdade de expressão, bem como busquei no movimento associativo preservar as garantias e prerrogativas da magistratura, demanda que igualmente considero de premente necessidade. Hoje em dia, os magistrados estão sofrendo cada vez mais ataques nas suas prerrogativas. A AMAERJ tem que ficar atenta com isso. A MB tem que ficar atenta com isso. Nós não estamos aqui para defender, eu acho que as associações não estão aqui para defender nenhum tipo de demanda
identitária, eles estão aqui para defender as nossas prerrogativas, a nossa independência funcional, a nossa independência de votar, de sentenciar, de decidir. Isso é uma luta que nós temos que restabelecer. Posso afirmar também que não há democracia possível sem parlamento, a casa das leis onde hoje estamos. O local onde hoje estamos é aquele que serviu de prisão para Tiradentes, o mártir da nossa liberdade. Aqui era a cadeia velha e era tribunal de apelação da corte também. Aqui ele foi julgado, foi condenado. E deste lugar, ele saiu para ser executado. Foi executado não na Praça Tiradentes, ele foi executado no que hoje é um estacionamento lá na Avenida Passos, que, segundo os arqueólogos, é o local exato da execução dele. Mas ele saiu daqui, ele estava preso aqui e saiu daqui. É também o local onde foram elaboradas, em construções diversas, mas neste sítio, aqui foram elaboradas 3 constituições brasileiras. A de 1824 foi feita ainda no prédio da Cadeia Velha, que já estava abandonado, e a Assembleia Constituinte se reuniu aqui. Posteriormente foi dissolvida pelo imperador Pedro I, mas em 1823, ou seja, tem 200 anos, a Constituinte se reuniu aqui, onde está esse prédio atualmente. E já nesse prédio, com esse prédio construído, nós tivemos a Constituinte de 1934 e a Constituinte de 1946. Então, 3 constituições foram feitas aqui nesse prédio do Palácio Tiradentes. Por isso, precisamos lembrar algo básico, mas que considero importantíssimo. Quem faz a Constituição e as leis são os representantes eleitos do povo. E ninguém pode substituí-los na tarefa de fazer valer os anseios da maioria da sociedade. Nos dias de hoje, devemos realçar que a defesa dos direitos constitucionais não se faz com discursos bonitos e repletos de conceitos abstratos, nem com teses acadêmicas ou belas teorias filosóficas ou políticas. É preciso coragem de não permitir que a vida das pessoas de bem seja invadida pela violência ou pela injustiça. E a gente aqui, numa digressão, nós vemos um estado do Rio de Janeiro cada vez mais dominado por facções criminosas. E a responsabilidade do parlamento é enfrentar isso também. É necessário ter a ousadia de buscar a solução para as questões difíceis que se apresentam. Sobretudo, devemos repudiar que os direitos inalienáveis de todos sejam vulnerados por meliantes, sejam eles quem forem. Não aceitaremos que as nossas instituições sejam assaltadas por grupos de delinquentes. Não seremos cúmplices da violência, da corrupção, da prevaricação, nem do arbítrio. Como ensinava Aristóteles, o princípio fundamental da democracia é a liberdade. É preciso forçosamente que a soberania resida na massa do povo e que aquilo que este tenha decretado seja definitivamente firmado como justo por excelência, pois todos os cidadãos têm direitos iguais. Aristóteles também reforça a importância de se estabelecerem leis escritas, a fim de que os princípios fundadores do sistema político não sejam manipulados por tiranos de ocasião. Daí a importância do parlamento como casa das leis, que protege a liberdade e a verdade popular, buscando o bem comum. Como magistrado, reconheço que a função de julgar não se pode sobrepor à estabilidade de todo o sistema democrático e deve ater-se à aplicação rigorosa dos princípios estabelecidos pela deliberação popular. É o que os norte-americanos chamam de autocontenção judicial. A interpretação das leis deve obedecer o máximo possível à intenção do legislador e não ao desejo do intérprete.
por mais bem intencionado e filosoficamente fundamentado que seja ele. O Aristóteles tem uma frase que ele diz o seguinte: sejamos amigos de Sócrates e Platão, mas mais ainda, porém, da verdade. E ele escreveu muitos livros em que ele divergiu de Sócrates e de Platão, embora tenha sido discípulo de Platão. Eu poderia dizer, sejamos amigos de Sócrates e Platão, mas mais ainda, porém, das leis e da Constituição. Sempre foi essa a minha busca em toda a minha trajetória de vida. Eu não posso encerrar sem agradecer a minha família, a Adriana, minha companheira desde 1989, e eu sempre digo que a Adriana é o meu amuleto da sorte, que eu a conheci na prova oral da Defensoria Pública, que ela era estudante de Direito da UERJ, foi assistir a prova oral e nós nos conhecemos ali. E desde então eu não fui reprovado mais em nenhuma prova. Também aos meus filhos Fabrício e Pietro, que sem dúvida nenhuma são um orgulho, nunca deram problema nenhum, são garotos estudiosos, garotos que foram criados dentro dos princípios da família, nunca deram problema com drogas, nunca tiveram problema com violência, sempre buscando o bem e fazer o bem. Também posso deixar de mencionar minha mãe. Minha mãe foi meu exemplo, porque ela é uma auditora fiscal aposentada, extremamente honesta. Não conheço uma pessoa mais honesta do que ela. E é o meu exemplo de vida, ou seja, de você estar no serviço público para servir o público, para cumprir uma missão. E ela, sem dúvida nenhuma, cumpriu a missão dela. Como também a minha sogra, Dona Mary Suzane, que também é servidora pública, professora aposentada com 2 matrículas e que trabalhou também na Secretaria de Justiça, também um exemplo de servidora pública. Eu estou vendo aqui o doutor Barreira, meu médico, cardiologista. Pode deixar que eu fiz o exame há pouco tempo, eu estou ótimo no coração. E agradeço também, gostaria de lembrar do meu pai, já falecido, Hélio Moçapira Horta Fernandes, que era advogado, e que com os conselhos dele me guiaram muitas vezes nessa trajetória. Também gostaria de deixar registrado isso. Muito obrigado a todos. Em homenagem ao nosso Estado, o Coral Amigos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encerrará sua brilhante participação nesta solene com a canção Samba do Avião de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim.
a pista chegando e vamos nós, vamos nós. Muito obrigado novamente, o coral Amigos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela brilhante participação. Bem, eu gostaria, de forma bem resumida, pelo avançar da hora, mas não poderia, desembargador, antes de mais nada, registrar a presença, como já mencionado por dois oradores do nosso eterno doutor Fernando Cabral, está sentadinho ali, e do seu querido filho, meu amigo, desembargador do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Seja sempre bem-vindo aqui, Fernando Cabral Filho, conte conosco. Desculpa porque, como eu falei, a gente vai olhando e vai encontrando os amigos aí diante do público. Bem, eu estava prestando atenção aqui para finalizar no discurso de Vossa Excelência e me marcou muito a palavra estabilidade. Então, eu gostaria de, na saudação final, aqui na qualidade de presidente do Poder Legislativo, dizer, desembargador, que a gente vive um momento, nesses últimos 4 anos, justamente da palavra que Vossa Excelência colocou, e gostaria de registrar diante de tantos operadores do direito aqui, quer sejam advogados, promotores, juízes, assessores e desembargadores, da tamanha felicidade de eu ter participado da legislatura passada, de 18 a 22, e agora de ter renovado. Eu posso dizer, né, costumo dizer para os meus amigos mais íntimos, minha querida vice-presidente, desembargadora Sueli, que Deus me permitiu uma ascensão muito meteórica, mas usando novamente do quesito estabilidade e humildade, que foi muito focado nas palavras de Vossa Excelência. Tenha certeza que durante a nossa gestão aqui, essa é a marca maior que a gente deseja e que a gente aplica. Estabilidade, porque eu acho que o poder ele passa e passa muito rápido. E na mesma facilidade que ele passa, ele também inebria. E eu procuro sempre manter os pés no chão. É isso que eu comungo com cada parlamentar que confiou em minha oportunidade de ser presidente deste parlamento, de estar sentado aqui numa casa com tamanho histórico, que já foi o Congresso Nacional e tantas outras qualidades e históricas, como o senhor bem mencionou, e de poder estar aqui diante de grande parte do Poder Judiciário, para dizer que essa estabilidade, essa harmonia entre os poderes que a gente tem vivido nesses últimos períodos, eu acho que humildemente, meu secretário e amigo Nicola tem permitido da gente poder resgatar um pouquinho o Rio de Janeiro. A gente sabe que falta muito, a demanda é muito grande, o enfrentamento, né, financeiro, o enfrentamento ao combate à milícia, ao crime organizado, requer muito sacrifício, mas a gente está aqui com muita humildade, desembargador Ricardo Couto, tentando acertar, tentando fazer desse Rio de Janeiro um Rio de Janeiro mais pungente, porque o cargo de Vossas Excelências é vitalício, o nosso não, o nosso é renovado a cada 4 anos, e humildemente falando aqui, só há um concurso que é mais difícil que a magistratura, é o tal do concurso do crivo popular, de poder chegar aqui nessa cadeira como deputado, porque passar na mão de tanta gente que pensa diferente é realmente uma sensação única, que eu acho que eu posso falar aqui, junto com o meu companheiro Amorim, que a gente teve a oportunidade de experimentar, e estamos aqui, porque deputado a gente não é. Eu sou advogado de formação, uma hora volto para lá, mas o pouco do tempo que eu tenho, o muito do tempo, melhor dizendo, que eu tenho me dedicado à atividade de ser parlamentar, eu tenho feito com muita dedicação, claro, um misto de muitos erros, de muitos acertos, mas sempre tentando fazer o melhor. Então, assim, muito feliz de ver esse equilíbrio que hoje o Rio de Janeiro voltou a ter, óbvio, não abrindo mão cada um no seu papel precípio, que é de fiscalizar, né, e de, repito, fazer com que o Estado do Rio de Janeiro avance com equilíbrio, e isso tem acontecido. Então, quero parabenizar em especial o Poder Judiciário, que é quem justamente encontra, quando a gente extrapola um pouco, a oportunidade de nos puxar a orelha ou corrigir através dos nossos excessos ou das nossas lacunas,
de fazer com que a gente acerte mais. Agradecer, deputado Rodrigo Amorim, pela oportunidade de presidir essa sessão, né, e agradecer a Vossa Excelência, um grande professor, uma grande referência. Eu não podia deixar de terminar, querido Matheus, falando isso, porque quando eu comecei a estagiar, doutor Carlos Eduardo, aqui no escritório no Rio, caía a distribuição do recurso no querido desembargador Flávio Horta. Era uma briga danada para quem ia despachar, que todo mundo falava, meu Deus, é duríssimo, todo mundo corria das mãos do querido professor Flávio Horta. Então aqui estou, e Deus me dando essa oportunidade, Sua Excelência, meu querido irmão Amorim, de poder presidir essa Casa de Leis, mas mais do que isso, de poder presidir a sessão solene que lhe homenageia no dia do seu aniversário. Então, assim, de tamanha felicidade, eu vou levar isso para o meu currículo, para a minha história, por onde quer que eu vá, porque eu acho que é isso que faz da gente. Eu sei muito bem, desembargadora Sueli, de onde eu vim e aonde estou, e sei exatamente para onde eu vou voltar. Então, vou tentar fazer desse período que o povo do Rio de Janeiro me conferiu de estar aqui, vou tentar acertar muito mais do que errar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria fazer essa saudação final e, finalizando, gostaria de agradecer também a presença de cada convidado do homenageado, novamente ao coral, reiterar o nosso eterno respeito aos homenageados. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, porque a gente está aqui como deputado, mas para essa casa abrir, tem toda uma equipe do departamento de som, de luz, nossa equipe de cultura, nosso departamento médico, TV Alérgica está aí cobrindo, pessoal da limpeza, né, da segurança, do patrimonial, cerimonial, expediente de comunicação, e a cada assessor de gabinete e também aqui da casa que ajudaram a realizar esse evento. Então, sob a proteção de Deus, eu desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.